Se você sente que sua fé está fraca ou está ficando fraca, talvez seja porque você está se alimentando de tudo, menos daquilo que realmente fortalece a sua fé. A fé não some assim do nada, de repente, de uma vez só. Ela vai sendo drenada em silêncio, aos poucos. E quando você percebe, já está vivendo só de lembranças espirituais, daquela época em que você orava mais, da época em que você lia mais a Bíblia, da época em que você tinha experiências com Deus. Mas calma, hoje eu quero te mostrar alguns motivos pelo qual a sua fé pode ter enfraquecido, estar se enfraquecendo, e também 5 maneiras rápidas de como recuperar aquilo que você já perdeu. Mas se você não me conhece, meu nome é Fernando Ortega, esse é o canal do Ministério Não Morda Maçã. Deixa o teu like aqui para a plataforma entender que este conteúdo é relevante e abençoa a sua vida. E também não esquece de comentar, às vezes você é abençoado e edificado aqui, sai pensando, nossa, que vídeo abençoado, mas esquece de comentar. Então deixa aqui também para eu saber que você está sendo abençoado, beleza? O primeiro ponto pela qual a sua fé está ficando fraca ou já está fraca é porque talvez você esteja ouvindo muito o mundo e pouco a palavra. E me entenda bem, quando eu digo tá ouvindo o mundo, não tô dizendo que tá ouvindo coisas erradas e pecaminosas, não é isso que eu quero dizer. Às vezes você tá assistindo muita série, às vezes você tá mais no Netflix do que na Palavra de Deus, mais no Stranger Things aí, que saiu a nova temporada, tá mais focada nisso do que na Palavra de Deus. E eu volto a dizer, tudo bem, não tem problema você assistir isso aí, tá? Tudo bem, assiste sua série e tal. Só que, às vezes, você está mais concentrado nisso do que na palavra de Deus. Mais concentrado no seu jogo de futebol, por exemplo. Estamos chegando aqui, ó, final de ano, final de campeonatos. Ser flamenguista tá comemorando o título, né? 2025 agora. Não sei em que... De repente você tá assistindo esse vídeo em 2030, não sei. Mas em 2025 o Flamengo foi campeão tanto da Libertadores quanto do Brasileiro. Olha que alegria, né? Palmeirenses estão tristes, né? Que coisa triste ver palmeirense triste. No Rio, não. Tira o sorriso da cara, fanfarrão. Um abraço para meus amigos palmeirenses aí. Mas não é nada disso que eu quero falar. Mas de repente você tá vendo mais jogos de futebol, séries e outras coisas do que a palavra de Deus. O feed te forma mais do que a Bíblia. E aí começa realmente a sua fé a se enfraquecer. As notícias te afetam mais do que as promessas de Deus. Os conselhos dos amigos te influenciam mais do que a voz do Espírito Santo. E quando eu digo dos amigos, é aquele conselho que não é bíblico, entende? Você conversa, tal, e você, nossa, essa ideia aqui e tal, não sei o quê, essa ideologia, isso aí cabe em um outro vídeo. Mas, de repente, você está sendo mais influenciado por coisas externas do que pela palavra de Deus que vem lavar o nosso interno. Aí não tem como você perguntar por que a minha fé está ficando fraca. Simples, o que você ouve diariamente molda aquilo que você acredita e também vai tirando pilares, fundamentações da fé do seu coração. Então tome muito cuidado. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: a fé vem por onde? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aqui cabe até um outro vídeo para falar a respeito só desse versículo, porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você ouve Jesus falando com você através da Escritura Sagrada, e aí a sua fé cresce. Se a palavra não está entrando, se a palavra não está fluindo, regando o seu coração, não tem como, não tem de onde a fé crescer, não tem como. Então, mergulhe na palavra de Deus, ouça Deus através da Escritura Sagrada. A fé vem pelo ouvir. O que você está ouvindo? Pare e pense a respeito disso. Segundo ponto pela qual a sua fé está enfraquecendo é porque você está orando só quando precisa e não porque você ama. Eu vou repetir. Talvez você esteja orando só quando precisa de Deus e não porque você ama esse Deus. A oração virou um botão que você aperta na hora da emergência. Algo que você só faz quando está no modo desespero, desesperado. Falei, inclusive, há uns vídeos atrás, se não me engano, no vídeo anterior, quando a gente fala assim, nossa, agora só resta orar. No final de tudo, quando você tentou tudo. Não,
Você tem que começar falando isso, né? Agora é orar e depois a gente vê o que faz. Aí depois você planeja. A fé, ela não cresce no desespero, ela cresce na constância. Aí o problema é que você quer ter a fé forte sem ter um relacionamento com Deus forte. Quer viver milagres, mas não quer viver o secreto com Deus. Quer ter intimidade com Deus, mas não quer ter tempo de comunhão. Aí não tem como. Como é seu relacionamento com Deus? Você só corre a Ele quando necessita de socorro? Socorre, né? Socorre! Socorre-me, Deus! Você só clama a Ele ou você fecha os seus olhos em oração porque você o ama, sem depender de nada, sem depender de bênção, sem às vezes ouvir a sua voz? Você só fala porque o ama. Para e pensa, será que você só tem orado porque você precisa de algo? Você tem agradecido? Você tem orado simplesmente para conversar com Ele, colocar para fora aquilo que você sente, as suas alegrias. Olha, aconteceu isso de bênção, obrigado. Você ora porque você ama a Deus de fato ou ora apenas clamando por Ele? O terceiro motivo pelo qual sua fé pode estar fraca é porque você deve estar vivendo de atalhos emocionais. Como assim, Fernando? Você busca conforto no entretenimento. Busca consolo em pessoas, busca distração para não pensar, mas nada disso alimenta o seu espírito. A sua fé está fraca porque você tenta curar a alma com coisas que nunca foram projetadas para isso. Você se distrai, mas não se fortalece. Você se entretém, mas não se enche. Você descansa o corpo, mas não restaura o espírito. Ou seja, você só está aí buscando distrações para sua alma, sendo que você não está descansando mesmo em Deus. Você não está ali, como a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 1, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Imagina aquele ribeiro de água, você é plantadinho perto dele, aquele barulhinho da água, né, já traz aquele descanso. Quando você fala assim, deixa eu ouvir uma música de descanso, você vai encontrar, inclusive aqui no YouTube, vídeos de natureza, né? E você, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, deve ouvir, deve descansar na palavra de Deus, deve descansar na oração. Deve fortalecer você, não com entretenimento barato, com dopamina barata. Sim, você tem esse momento de você, como eu falei antes, você assistir seu jogo de futebol, assistir sua série, jogar seu videogame, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando você só faz isso, em vez de descansar a sua mente numa leitura, numa meditação da Escritura Sagrada. É isso que vai acrescentar fé. Senão você só fica parado, ileso, e aí você não cresce, a sua fé não amadurece. Quarto e último motivo pela qual a sua fé está fraca é porque você deixou o pecado minar a sua confiança. Eita, nós! O pecado não destrói só a sua santidade, ele destrói a sua fé. Porque cada vez que você cai e não se levanta, você passa a acreditar que Deus está distante de você. E você fica com medo. Não, como é que eu vou orar? Como é que eu vou buscar, sendo que eu estou aqui todo sujo? Levanta e vá em direção a Ele. O diabo sabe, se ele não consegue matar a sua fé de fora, ele tenta corroê-la por dentro. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9, decore esse versículo. Então, confesse. O problema não é você cair, a gente vai cair uma hora ou outra. Aliás, diariamente a gente vai cometer pecados. Mas o problema em si não é a queda, mas é permanecer no chão. Permanecer caído. Nada enfraquece mais a fé do que viver pecados escondidos ali das pessoas e principalmente de Deus. Deus sabe, ali como José, né, quando estava ali com a mulher de Potifar, ele falou, não, tem gente olhando. Então, não esconda os seus pecados. E talvez hoje seja esse dia de você se achegar a Deus e falar, Jesus, tem misericórdia de mim.
perdoa os meus pecados. Olha, eu já estou há muito tempo longe do Senhor, não tenho congregado. Talvez você não está congregando, talvez você não está frequentando uma igreja, talvez você já foi crente e agora está aí lutando e está fora, né? Hoje é um dia. Você chegou nesse vídeo, não foi à toa não. Então, se você está assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, Deus está querendo falar com você. Então é o momento de você dobrar os seus joelhos, do seu jeito. Eu falo dobrar seus joelhos, mas você pode se jogar no chão, você pode ficar em pé, você pode apenas curvar sua cabeça. De repente você está no trabalho, você pode ir lá no banheiro do seu trabalho. Eu conheço tanta gente que faz isso, mas de você ter um momento a sós com Ele e abrir o seu coração. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, me arrependo. E talvez você esteja com medo de falar, cara, mas eu vou voltar a fazer isso. E esse medo, sabe de onde vem? De uma mente que está concentrada em vencer o pecado através da sua própria força e não através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te santifica, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade bíblica, o seu conhecimento da palavra de Deus, é o Espírito Santo pegando a palavra de Deus e fazendo ela viva dentro de você, e para isso você precisa orar e buscar Deus. Tem misericórdia de mim, faz com que o teu Espírito Santo me santifique. Então esse é o momento. Gálatas capítulo 5, verso 16. Anda em espírito e assim você não vai cumprir os desejos da carne. Então, não é você quem vence. Então, quando você fala, não, você está no chão, você fala, meu Deus, eu vou levantar, mas aí depois eu vou orar, vou me arrepender. Será que é um arrependimento genuíno? Será que eu vou conseguir? Você está confiando em você e não em Deus. Então, não é para, sanar, aliviar a dor da sua consciência, mas é um arrependimento genuíno que confia em Deus. Fala, Deus, ok, eu tô no chão, tô quebrado, tô zoado, tal, pega na minha mão porque eu não vou conseguir sozinho, certo? Essa é a sua palavra. Depois da tua palavra é a tua ação. E a tua ação é o quê? Não é porque, estou dizendo aqui, não é para você falar assim, Deus, eu não consigo, eu sou um pobre, um verme, eu não consigo, coitado de mim, tem misericórdia de mim, agora me ajuda. Aí sai e continua a mesma vida. Não adianta, como é que você vai querer mudança se você está fazendo exatamente a mesma coisa? Não, chega! Agora é hora de você tomar atitude. O arrependimento genuíno gera frutos. Que frutos são esses? Você voltar à leitura da palavra, você voltar a congregar-se ao caso, você voltar a ter comunhão, você voltar a adorar, você voltar a orar, você voltar a ler a palavra de Deus, mergulhar nela. Esse é o fruto do verdadeiro arrependimento. Você voltar a ter comunhão com Deus, não visando sentir algo, visando amar a Deus, visando aprender a conhecer Ele através da palavra de Deus. E esse dia pode ser hoje na sua vida. Então, se arrependa, se levanta, chacoalha a poeira aí, né? O sangue de Jesus te limpa de todo pecado e agora é você agir. Como? Lendo a palavra, acabei de falar, buscando a Deus para que Ele use a sua vida e você chegue a Gálatas 2, verso 20. Não vivo mais eu, porque se vivesse eu estaria voltando ao vômito, eu estaria voltando a pecar, eu estaria voltando àquele desejo tão gostoso que cresce dentro da minha alma. Mas não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que você chegue a esse momento onde você veja que, cara, como é que eu consigo vencer agora de forma tão fácil? Porque não é na sua força, é no Espírito Santo de Deus. E Ele tem total desejo de realizar isso na sua vida. Aliás, eu até me adiantei aqui no ponto 5, que não é razão pela qual você está com a fé fraca, mas sim como restaurar essa fé. Então, primeiro, volte à palavra de Deus. Ela é o alimento da sua fé. Mesmo que você não sinta nada, leia. Mesmo que pareça assim, você se sinta seco, leia. A fé volta quando a palavra de Deus volta. Segundo ponto é restaure a sua vida de oração. Deus não quer discursos,
Ele quer sinceridade. Como eu falei, vá até Ele e fale: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Coloque o seu coração diante dele. Diga a ele exatamente como você está. Terceiro, corte os ruídos externos aí. Menos distração, menos lixo emocional, menos opinião alheia que não tem nada a ver com a palavra e mais presença, mais Bíblia. É isso. Quarto, confesse e limpe seu coração. Falei também aqui, eu me adiantei aqui. O pecado não confessado enfraquece a alma, traga a luz, deixa Deus restaurar você. Quinto e último, então, ande com pessoas que fortalecem a sua fé. A fé é pessoal, mas ela não é solitária. Então ande em comunhão com os seus irmãos. 5 passos aí também para abençoar a sua vida, você restaurar a sua fé. Você não, né? Deus restaurar a sua fé. Então, se sua fé está fraca, não é o fim da linha. Veja isso como um convite, um chamado de Deus te convidando ao básico. Básico. Palavra de Deus, oração, comunhão, arrependimento, presença com Ele. A fé enfraquece quando a gente se afasta, mas ela volta a crescer quando você se aproxima. É como um fogaréu, né? Você vê ali uma fogueira, quando você chega perto você se esquenta, mas quando você se afasta você esfria. É igual, então volte a andar perto dele, ande próximo dele, se achegue, né? Como a palavra diz, achegai-vos, pois, a Deus, limpa as mãos, pecadores, achegue-se a ele, vamos juntos caminhar para perto dele. O Deus que te salvou é o mesmo que vai restaurar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Espero que esse vídeo tenha edificado e abençoado muito o seu coração e se assim foi, deixa aqui o teu like e compartilha com o irmão que talvez aí tá com a fé enfraquecida ou tá perdendo a fé, então compartilha com ele também para que ele também seja abençoado. Se você puder e tiver condições e o Senhor tocar no teu coração, seja um membro aqui do canal. Por R$5 aí, você é um membro e tem acesso a vídeos exclusivos aqui no canal. Vídeos que são só para os membros, certo? E lembrando que todo dia tem vídeos nos shorts de devocional. 1 minutinho, 40 segundos às vezes, 1 minutinho e meio aí para abençoar o seu dia logo pela manhã. Beleza? Então vou deixar esse vídeo aqui que com certeza vai abençoar a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.